Obrigada, Molica. Vou jogar para o Alexandre Borges agora. Borges, a gente sabe exatamente onde estão as informações confiáveis, né? Mas a internet está aí, os aplicativos de troca de mensagens, as redes sociais são parte da nossa vida, não é exclusividade dos brasileiros e as fake news acabam tomando conta. Em período eleitoral, então, é que a coisa sai de controle, né? Quantas vezes nós aqui não recebemos? É verdade isso aqui de um parente, de um amigo, né? Ó, você que é jornalista, que está mais bem informado, é fake news, né? Mas há braços, Alexandre, até para controlar esse ambiente gigantesco, instantâneo, que são as redes, que é a internet? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Bom dia, Molica. É um assunto que é uma das grandes questões do nosso século, né? A gente tem que realmente enfrentar. Eu daria alguns caminhos que me parece que são interessantes para o debate. O que acontece? As redes sociais, elas vieram com um papel supostamente de conectar pessoas, né? Então, eu vou escrever uma mensagem para os meus amigos, para os meus parentes, para dar uma atualização como está a minha vida, para perguntar como eles estão, para mandar feliz aniversário, para contar uma piada, enfim. Mas é como se fosse uma comunicação ali entre amigos. Isso era antigamente. Hoje, essas redes conectam todo mundo com todo mundo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, autoridades, e você tem a condição de pegar uma mensagem e mandar para muita gente, para públicos de massa, que é o que se chama de broadcast, né? Você fala para muita gente. E aí, nós temos um problema muito sério, por quê? Porque as redes sociais não são obrigadas a cumprir o mesmo tipo de regra que, por exemplo, nós aqui da televisão, nós temos que cumprir, nós do jornalismo, jornal impresso, das rádios, enfim. Existe um entendimento que o chamado broadcast ou a transmissão de mensagens de um para muitos, ela tem que ter algumas regras, né, que nós obedecemos. Mas as redes sociais não. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que avançar para algum tipo de legislação, de entendimento, que quando uma mensagem ela é enviada 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, ela está dentro da comunicação pessoal. Quando você tem a mesma mensagem mandada para 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas, o que é possível identificar, essas ferramentas têm como identificar isso, elas poderiam não ser proibidas, mas pelo menos reguladas de uma maneira parecida como é regulada a atividade jornalística, a atividade que nós temos como produtores de conteúdo para massas. Isso é um primeiro ponto que eu acho que é importante, porque as redes sociais elas estão nessa fronteira, né? Você tanto pode usar para mandar mensagem para um amigo, como pode mandar para influenciar uma eleição, para inventar uma mentira para 10 milhões de pessoas. E para doenças diferentes, remédios diferentes, para cada problema o seu tratamento. Um outro ponto também que sempre se levanta, até o próprio Molica agora falou, foi assim, são empresas privadas. E, claro, empresas privadas têm a possibilidade de tomar decisões por si. Só que essas empresas hoje, elas estão tão grandes e elas são tão influentes na vida pessoal e profissional de todos, na minha visão, isso eu sei que é polêmico, isso a gente pode debater, mas eu acho que elas já estão na chamada categoria utilidade pública. O que quer dizer isso? Você tem as empresas de saneamento básico, você tem as empresas de energia elétrica, você tem as distribuidoras de petróleo, você tem uma série de empresas que têm uma legislação, mesmo sendo empresas privadas, elas respeitam uma legislação específica desse tipo de coisa que se chama utilities ou utilidade pública. Por exemplo, nós aqui na CNN, a gente está fazendo uma transmissão e tem energia elétrica, claro. Se essa luz cair, desaparece o sinal, a gente não consegue mais falar. É uma empresa privada aqui no Rio de Janeiro que fornece a luz. Ela, por ser uma empresa de utilidade pública, um gestor dessa empresa não pode pegar aqui no meio do meu comentário, se ele não concorda com alguma coisa que eu estou falando, porque ele tem uma ideia política diferente, ele vai lá, desliga uma chave e o prédio aqui todo apaga. Isso não pode ser feito, né? Você tem legislação para isso. Você não pode, por exemplo, um hospital não pode negar atendimento a uma pessoa que está precisando ali numa emergência por causa de uma posição política. Então,
Eu, claro, não quero estatização, nunca quis ou vou querer de qualquer coisa, principalmente de comunicação e de redes sociais. Mas me parece que nós estamos num ponto... Porque, por exemplo, quando você bane um perfil... Mas aí, Alexandre, como é que o Estado interfere nisso sem censurar? Como é que o Estado, por exemplo, vai limitar um perfil X e aí vai rolar a acusação... fechou esse ou impediu esse, não impediu aquele porque o governo que está ocupando tal posto simpatiza com esse, não simpatiza com aquele. Como é que se resolve essa questão? Da mesma maneira que já se... Hoje, a expressão, a liberdade de expressão, ela já é regulada. Você não pode... Você tem conteúdos, por exemplo, que são proibidos para menores de 18 anos. Você tem crimes contra a honra, calúnia, infâmia, difamação, que já são criminalizados, já estão no Código Penal. Então, a gente aqui, numa TV, se a gente comete um crime contra a honra de alguém, nós vamos ter que responder por isso. Então, por que sei lá, o Patriota 3.2 com a cara de um gato no Twitter espalha uma mentira para 10 milhões de pessoas e com ele não acontece nada? Por quê? Por que ele tem um regime diferente do nosso? Nesse ponto é que eu acho que não faz sentido. Eu acho que ele não tem que ser mais nem menos culpabilizado que nós. Tem que ser igual. No momento em que ele não está na posição de uma pessoa física conversando. Vamos imaginar, por exemplo, o seu celular aqui. Eu peguei meu celular, liguei para você para falar do jogo de ontem. É uma comunicação pessoal, nós dois. Agora, imagina que se pudesse, o meu telefone, eu apertar um botão e ligar ao mesmo tempo para 10 milhões de pessoas e passar uma mensagem para 10 milhões de pessoas. Eu estou saindo da comunicação pessoal e indo para uma comunicação de massa. O que eu estou advogando aqui é que a comunicação de massa, que já tem regras para a televisão, para o rádio, para os jornais, para as revistas, para a publicidade, até para a comunicação política, ela pode também, o aprendizado que se tem em relação a essas mídias também pode ser trazido. Por exemplo, a gente fala assim, o capitalismo e os regimes liberais advogam a liberdade. É claro que advogam. Agora, por exemplo, qual é a meca do capitalismo? É a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores, você tem uma série de regras em relação à informação privilegiada. Eu não posso espalhar uma mentira para variar o valor de uma ação, né? Tem muita coisa que se você fala, você tem um impacto direto no valor de mercado da ação de uma empresa. Então você tem uma CVM e você tem uma série de legislações para regularizar o discurso. Por quê? Porque se você percebe e consegue identificar má-fé de alguém em algum tipo de declaração para influenciar diretamente no mercado de ações, gerando lucros para uns e prejuízo para outros, e isso é passível de processo, de judicialização e de algum tipo de punição penal. Então eu acho que essa é um pouco a discussão que nós precisamos ter, porque a rede social, sendo uma terra de ninguém, ela é tão perniciosa como se ela fosse regulada nas ditaduras, como é na China, como é em um monte de lugar. Em teoria, essas regras já existem. Há uma série que eles dizem ali, né? Feriram as regras da plataforma. Teoricamente, as regras já existem. O problema é que quando você manda uma fake news dessa, em segundos ela já está muito longe. Você bloqueia, bane o perfil, mas a informação já está lá na frente, aí já era. Stephanie, eu estou com pouco tempo aqui, mas olha, essas regras aí que você está falando são regras das próprias empresas. Elas dizem o seguinte, ela mata um post seu e escreve assim, você feriu as regras da comunidade. Que regras são essas? É a subjetividade de um avaliador lá do Facebook ou do Twitter. Eu acho que isso deveria ser um critério mais transparente, aberto para a sociedade, como isso acontece aqui. Nós, por exemplo, se a gente for tirado do ar, tem que ter um motivo. Não pode ser simplesmente, tiramos do ar porque deu vontade. Não, tem uma regra. E é isso que eu defendo também para as redes sociais.